Tem imagens que a gente bate o olho e já sabe o que é, né? A Torre de Pisa é uma delas, um símbolo da Itália, uma obra incrível da arquitetura que ficou famosa justamente por não ser perfeita, por ter essa falha espetacular. Bom, hoje a gente vai mergulhar na história de como essa torre quase veio abaixo e como uma engenharia simplesmente genial conseguiu salvar ela do desastre. Para começar, vamos entender o tamanho do perigo. Pensa só, isso não era um medo distante, não. Foi um alerta, e um alerta bem sério, de um dos maiores especialistas que estavam lá para salvar o monumento. A torre não estava só inclinadinha, ela estava perigosamente perto de desabar de vez. E aí que tá a grande ironia, né? Uma das obras de arte mais queridas do mundo era, na verdade, uma baita falha de estrutura, quase no limite do colapso. A grande pergunta é, como é que essa maravilha, mesmo imperfeita, conseguiu ficar de pé por mais de 800 anos? Para a gente entender o desafio, primeiro a gente precisa falar de peso. São 14 mil toneladas de puro mármore e pedra. Para se ter uma ideia, é como empilhar quase 2 mil elefantes. E todo esse peso gigantesco, concentrado numa base que não era firme, é o grande personagem da nossa história aqui. E essa inclinação, olha, não é coisa recente não, viu? Ela começou praticamente junto com a construção. E isso levanta uma dúvida que deixa os especialistas intrigados há séculos. Será que essa inclinação foi um erro de cálculo gigantesco ou foi de propósito? Uma jogada de mestre da arquitetura? O que é mais maluco nessa linha do tempo é que a obra inteira levou quase 200 anos para terminar. A torre começou a inclinar logo no comecinho e a obra parou por quase um século. Essa pausa longa, por incrível que pareça, talvez tenha salvado a torre, porque deu tempo para o solo assentar um pouco. Quando eles voltaram a construir, os engenheiros tentaram dar um jeitinho, mas as tentativas deles só pioraram as coisas. E tá aí o grande culpado. O problema não era só a torre, mas o que tinha debaixo dela. O lugar todo foi construído em cima de um terreno meio pantanoso, sabe? E a fundação, com só 3 metros de profundidade, simplesmente não era o suficiente para aguentar tanto peso num solo tão mole e instável. Isso leva a gente para um debate bem interessante. A teoria mais aceita é que foi um erro de cálculo monumental. Os construtores viram que estava inclinando e tentaram consertar, colocando mais peso do outro lado, o que, ironicamente, só fez a torre afundar mais ainda. Mas tem uma galera que defende que foi de propósito sim, uma demonstração de poder e habilidade para competir com as outras cidades da Itália. Agora, vamos dar um pulo no tempo, lá para o finalzinho do século XX. O que antes era uma característica histórica, sabe? Uma curiosidade, virou uma crise de verdade. A inclinação aumentava milímetro por milímetro ano após ano. A torre estava chegando no seu ponto de ruptura. No momento mais crítico, a inclinação chegou a 5,5 graus. Pode até não parecer muito, né? Mas para uma estrutura de 14 mil toneladas, isso significava que o topo dela estava quase 5 metros fora de prumo. Os engenheiros calcularam que a torre podia desmoronar a qualquer instante. Esse momento foi super dramático. Imagina só, fechar o ponto turístico mais famoso da Itália. Foi a admissão de que o pior podia acontecer. O governo italiano viu que precisava agir e agir rápido. O mundo todo prendeu a respiração. A questão era, como é que se salva um ícone tão frágil sem acabar destruindo ele no processo? Então, montaram um verdadeiro time dos sonhos com especialistas do mundo todo. A missão deles não era só um desafio de engenharia, era uma missão para preservar um tesouro da humanidade. A pressão em cima dessa comissão era absurda. Qualquer solução tinha que ser de uma precisão cirúrgica. Não dava para simplesmente chegar e empurrar o torre de bota para o lugar. A estrutura era muito delicada. Eles precisavam de uma solução que fosse sutil, segura e, claro, que funcionasse. E olha, as ideias que apareceram tinha de tudo. Tinha desde as mais práticas até as mais radicais. Teve uma tentativa de injetar cimento no solo que, por exemplo, deu muito errado e fez a torre inclinar ainda mais. Desmontar a torre tijolo por tijolo, arriscado demais. Cada ideia tinha um perigo diferente. E é aqui que a gente vê a genialidade da solução final. Em vez de empurrar a torre para cima ou escorar ela, a equipe decidiu, basicamente, convencer a torre a se endireitar sozinha. A ideia era criar um espacinho vazio debaixo do lado norte, que era o lado mais alto, e deixar a gravidade fazer o resto do serviço. A execução foi um trabalho de cirurgião mesmo. Primeiro, colocaram os contrapesos gigantes de chumbo para estabilizar a torre. Depois, passaram cabos de aço em volta dela, tipo um cinto de segurança, e aí veio a parte genial. Com umas brocas especiais, eles foram tirando a terra bem devagarinho do lado mais alto. Isso permitiu que a torre se ajeitasse suavemente naquele espaço, milímetro por milímetro. E não é que deu certo.
Esse gráfico mostra direitinho o sucesso do projeto. A inclinação diminuiu cerca de meio grau até a reabertura, em 2001, e continuou se corrigindo sozinha até chegar nos 4 graus que tem hoje, que é a mesma inclinação que ela tinha lá no século XIX. É como se a torre tivesse voltado no tempo. O resultado foi uma vitória incrível da engenharia. O topo da torre recuou 45 centímetros. Com isso, a torre foi declarada estável por pelo menos mais 300 anos. E em dezembro de 2001, depois de mais de uma década fechada, as portas foram abertas para o mundo de novo. Essa história do resgate da torre é fascinante. Mas ela também faz a gente pensar um pouco sobre o que a gente valoriza de verdade nos nossos monumentos, na nossa história. E aqui está a parte mais bonita da história toda. A comissão nunca quis criar uma torre reta de Pisa. Se fizessem isso, iam destruir a essência do monumento. O objetivo era estabilizar, não deixar tudo perfeito. Eles salvaram a torre dela mesma, mas preservaram a falha que a deixou tão famosa. Essa fala do professor Vidiani, que era um dos membros da comissão, mostra bem o peso da responsabilidade que eles sentiam, né? Eles não estavam só consertando um prédio, eles estavam mexendo com séculos de história. E no fim das contas, a torre continua lá, ainda inclinada, como um símbolo da inteligência humana e também da beleza que existe na imperfeição. E isso deixa uma pergunta no ar pra gente. Num mundo que vive buscando a perfeição, qual é o verdadeiro valor daqueles erros maravilhosos que a gente luta para proteger e celebrar?